Mais um dia de finados, mais um dia de lembrar daqueles que já se foram, de levar flores aos túmulos, de se sentir triste, com saudade daqueles que já partiram e que nunca mais veremos, que encontrem a paz eterna. Olá a você, seja mais uma vez muito bem-vindo, bem-vinda em nosso canal. Contamos sempre com o apoio da espiritualidade amiga para que juntos possamos refletir sobre o tema de hoje. Mais um dia de finados passou. Mais uma data em que não só temos um feriado nacional, mas mundialmente temos a lembrança daqueles que já não estão mais para conosco, daqueles que nos deixaram saudades, memórias, daqueles que muitas vezes tivemos a oportunidade de conviver durante muito tempo e também daqueles que nos deixaram muito cedo. O Espiritismo contribui demais para essa saudade, para essa dor, como nós sabemos, reafirmando em nós de que a vida continua. Ao nos explicar de que todos aqueles que desencarnam seguem estudando, trabalhando, vivendo. Então, obviamente, não há essa questão de paz eterna, do descanse em paz. O desejo é até louvado porque nós queremos que a pessoa descanse, nós queremos o melhor para ela. Mas, pelos ensinamentos dos Espíritos, nós sabemos que descanso é o que menos nós temos quando nós desencarnamos. Para aqueles que têm realmente a graça de já serem acolhidos por espíritos de uma moral mais elevada, segue o trabalho, segue o estudo, segue o aprendizado, assim como o André Luiz, da coletânea trazida por Chico Xavier. Daqueles que ainda têm expiações, daqueles que ainda estiverem presos à matéria, segue também um aprendizado, mesmo que seja realizado ali no umbral. E nós explicamos o que é umbral num vídeo aqui no canal, um vídeo inclusive muito assistido. Vale a pena conferir novamente. Fato é de que a saudade, ela se manifesta dos dois lados. Tanto aqueles que ficaram, para com aqueles que partiram. É um sentimento mútuo, mas que pode ser muito bem atenuado pela nossa crença na imortalidade, no reencontro que vai se fazer mais cedo ou mais tarde. Mas espera aí, eu falei se fortalece pela crença, e aí quando a gente fala de crença, automaticamente vem uma palavrinha simples de 2 letrinhas, a fé. A fé no reencontro, a fé de que estaremos ao lado daquela pessoa tão amada que partiu. A fé de que logo estaremos partilhando caminhos, a fé de que estaremos juntos. E eu gostaria muito de refletir aqui mais uma vez sobre a fé, porque é fato que quando nós somos acometidos por uma dor tão grande como é a dor de a perda de um ente querido, que nós vamos, mais uma vez ao longo de nossa vida, buscar termos fé. Fé de que Deus ampara aquela pessoa, fé de que Jesus está com ela, fé de que a vida dela continua, fé no reencontro futuro. Mas a pergunta que deve nos mover aqui é: o que é fé? Como sentir a fé? E como essa fé pode ter um poder em um momento tão doloroso como este? O que o Espiritismo nos traz para que nós possamos praticar a fé? A primeira coisa a nós desmistificarmos acerca da fé é de que ela se trata de uma crença. Fé não é crer. Fé não é achar que vai dar. Fé não é acreditar que vamos conseguir. Fé é mais do que isso. E aqui eu trago um exemplo. Nós, alfabetizados, uma vez que nós sabemos ler e escrever, uma vez que nós sabemos manusear um instrumento de trabalho, por exemplo,
nós não desaprendemos tão facilmente aquele instrumento, a manusear, a executar aquele trabalho. Se nós sabemos ler um livro que está em português, por exemplo, nós não vamos simplesmente ter a crença de saber lê-lo. Nós podemos não entender muito bem, aí é outra história, mas nós vamos ser capazes de ler. Quando nós sabemos andar de bicicleta, por exemplo, nós não vamos crer que sabemos andar. Nós vamos ter certeza, porque afinal de contas nós sabemos. Quando nós nos especializamos, por exemplo, em pintar uma casa, em executar uma tarefa na área da informática, ou quando nos formamos em advocacia ou algo desse tipo, nós não vamos ter a crença de executar aquela profissão. Nós vamos ter a certeza, porque afinal de contas estudamos, nos especializamos para aquilo. Entendem a diferença? Quando nós colocamos a fé apenas no campo da crença, do acreditar, de eu posso ter mais fé que o outro e assim vai, parece que nós estamos exercendo uma meritocracia junto a Deus. E Deus não trabalha com meritocracias. Ele entrega justamente essa meritocracia a nós mesmos, através do nosso livre-arbítrio. Então, crer é algo bem distante do saber, do ter a certeza. Vamos voltar ao lado espiritual da coisa. Vamos voltar aos espíritos. Nós acreditamos na vida após a morte, certo? Mas qual é a diferença entre acreditar na vida após a morte e ter absoluta certeza de que a vida continua? Buscando conhecimento. Muitos de nós, ateus, de outras religiões, que acreditam inclusive que a vida acaba junto com o corpo, desafiam aqueles que creem no contrário com o argumento de que ninguém voltou de lá para nos contar. Ninguém voltou da morte para atestar por A mais B de que realmente a vida continua. E aí nós sabemos que essas pessoas, esse pensamento, seja em relação à vida após a morte ou em qualquer outro pensamento, elas podem receber o argumento que for, podem ter até a evidência que for para mudarem as suas concepções, as suas crenças e assim por diante. Mas, para sustentar a ideia que carregam, elas encontrarão novos argumentos. Elas encontrarão novas ideias, novos jeitos de sustentar as suas crenças originais. É muito difícil para nós, seres ainda em evolução, justamente, primeiro, admitirmos que mudamos de ideia e realmente mudar de ideia. Então, o que nós queremos colocar aqui é o que acontece no dia a dia quando pessoas que não creem na vida após a morte lidam com pessoas que acreditam na vida após a morte. Muitos daqueles que não acreditam descaracterizam as milhares de comunicações e evidências que nós tivemos, principalmente no meio espírita. Quantos e quantos livros, quantos conteúdos edificantes, quantas lições que nos foram trazidas pelos espíritos desencarnados. Mas para a visão geral, isso é falso, isso é fake, isso não existe. Foi inventado pela mente de Chico Xavier, foi inventado pela mente de outros autores e assim por diante. Ou seja, mesmo com base em um material sólido que é o Espiritismo, em toda a literatura que o envolve, tais pessoas encontrarão argumentos para, ao menos para elas, descaracterizarem aquilo que foi trazido. Mas e para nós? Diante dessas concepções, diante de tais argumentos, diante de tais ideias, nós temos firme de que a vida continua após a morte? E o que um conhecimento espiritual, o que um conhecimento espírita fará de diferente nessa nossa crença? Fará com que uma simples crença vire realmente uma convicção. Fará com que um simples eu creio vire o eu sei. Porque nós enxergamos na literatura espírita e como exemplo, na própria coletânea de André Luiz,
algo que acontece conosco todos os dias, algo costumeiro, só que visto do lado de lá, visto pelo plano espiritual, visto pelo olhar dos desencarnados. E isso vai criando em nós um cristal que vai sendo lapidado e se fortalece, nos dando pouco a pouco a certeza de que, poxa, realmente existe, realmente se dá, realmente acontece. E isso é o primeiro passo para que essa percepção faça cada vez mais diferença em nós. A fé, afinal de contas, é isso. Ela é muito mais do que uma crença. Fé é confiar. E quando nós confiamos em algo, nós não desconfiamos mais. Mas a confiança, ela é produzida, ela é construída pouco a pouco, dia após dia, atitude após atitude. E nós podemos muitas vezes dizer que confiamos em Deus, que confiamos que tal pessoa está bem. Mas será que esse discurso é realmente do coração? É daquilo que somos? Ou é da boca para fora? Confiar em Deus. Poxa, um ser que nós não enxergamos, não ouvimos, ao menos pelos sentidos físicos. Como confiar nessa entidade máxima, nessa inteligência suprema? Passando a descobrir e a confiar também nas suas obras. Assim como Kardec coloca na introdução no Livro dos Espíritos, reconhecereis o Criador pelas suas criações. Se nós pensamos, acreditamos que Deus é amor, ainda há um passo muito distante para confiar de que esse amor também é para mim, também é para você, também é para todos que perderam entes queridos. Porque essa confiança não vai sendo construída apenas após o desencarne da pessoa. Ela deve ser construída todos os dias. E para confiar, nós também devemos ter intimidade. E a intimidade com Deus, ela é construída nas orações. Não as orações expostas para todos, mas as orações feitas na sinceridade, nas orações feitas no consciente, nas orações feitas de nós para com Deus exclusivamente. Não é à toa que, sabiamente, Jesus falou que quando orar, entrais no seu quarto. Ou seja, a oração, a comunicação sincera com Deus é feita na tranquilidade, é feita no isolamento, é feita no nosso quarto íntimo, é feita conosco, com as nossas dores, com as nossas aflições. E a partir do momento que nós produzimos esses momentos de oração, esses momentos de reflexão, esses momentos de reunião com Deus, nós criamos intimidade. Nós criamos confiança. E quando essa confiança é criada junto a alguém que impossível nos desapontar, impossível nos contrariar, essa confiança só cresce. Poxa, mas Deus vive me contrariando, afinal Ele levou embora aquela pessoa que eu tanto amava. Mas aí, se nós enxergarmos apenas a vida atual, nós realmente teremos vários argumentos para achar que Deus não é de todo amor, para achar que Deus não está em todos os lugares, para achar que Deus não é tão inteligente assim. Mas a partir do momento em que ampliamos a nossa visão, e isso não é fácil, isso não é feito da noite para o dia. Porque a nossa sociedade, as religiões tradicionais, principalmente no Brasil, fundamentam o contrário, de que o corpo é a vida e quando ele morre, morre tudo. Mas a partir do momento em que nós desbravamos os ensinamentos espirituais, desbravamos os ensinamentos da doutrina espírita e começamos a criar justamente esse modo de vida, esses hábitos, atitudes que pouco a pouco vão construindo esse arco de confiança, aí sim a nossa fé se torna realmente verdadeira fé. Aí sim nada nos abala. Aí sim, quando o ente querido desencarnar, nós iremos lembrar dele com saudade, mas nunca com revolta,
nunca com a desconfiança de que ele não esteja bem, nunca com o destempero de achar que não deveria ter ocorrido, de que foi cedo demais, de que por que conosco e assim por diante. Nós criamos consistência, nós criamos um modo de vida. E quando realmente confiamos em Deus, confiamos em Jesus, nós confiamos nas suas criações. Confiamos no nosso anjo de guarda, confiamos na pessoa que está ao nosso lado, sabendo que ela pode falhar porque ainda é imperfeita, mas mesmo nas suas falhas, há oportunidade de aprendizado tanto para ela quanto para conosco. Nós confiamos que o mundo está mudando para melhor, apesar de novas guerras, de novos conflitos, porque nós sabemos também que Deus opera através da transformação. E a própria destruição é um meio de transformação. Quando confiamos, a nossa vida muda completamente. É por isso que não podemos nos dar ao luxo de deixar de explorarmos a nossa fé ao longo de todos os dias, de apenas lembrarmos que Deus existe realmente no momento da dor. É um exercício diário, uma construção contínua. E aqui termos a certeza de que fé não é crença. Fé é confiança. Confiar no Pai. Confiar em Deus. De que independente da dor que nos assalta nesse instante, da dor da perda que sentimos de forma tão dura e relembramos essa dor nos dias de finados, relembrar de que a vida continua para todos. Confiar de que o reencontro está cada vez mais próximo. Mas para que ele aconteça, tanto nós aqui na esfera carnal quanto a pessoa que se foi, devem continuar trabalhando e aprendendo. Você confia em Deus? Você tem fé em Deus? Convido a todos agora às nossas vibrações. Então, que possamos fechar os olhos, não só os olhos físicos, mas também os olhos do mundo que nos cerca, para que possamos mais uma vez nos recolher em nosso quarto íntimo e assim vibrarmos com todo o nosso coração pelo mundo, pelo nosso planeta, principalmente aqueles amigos, aqueles pessoas que nesse instante choram, se afligem por guerras, por conflitos, pela fome, pela pobreza, pelas aflições em geral. Vamos vibrar pelo nosso Brasil, pelo aquele irmão que está nas ruas, com fome, com solidão, com frio. Vamos vibrar para que Jesus esteja presente nos hospitais, junto aos doentes, para que Jesus esteja nos asilos, orfanatos, cadeias. Vamos vibrar para que Jesus esteja em nossos lares, iluminando as mentes e corações de todos que convivem conosco. Vamos vibrar para que Jesus esteja no CEF, esteja em todas as casas espíritas, esteja nas igrejas, nos templos, nas religiões que verdadeiramente buscam a religação com o Pai Maior. Vamos vibrar para que Jesus esteja junto daquela pessoa que está nos nossos pensamentos, encarnada ou não. Vamos vibrar por nós mesmos. E nesse instante, mentalizar que Jesus está nos aplicando um passe. Está nos dando a sua energia, compartilhando o seu amor para conosco, derramando sobre o nosso corpo toda a sua luz e bênçãos. Que possamos confiar
na presença de Jesus e abrir o nosso coração para que o Mestre possa depositar em nossos sentimentos tudo o que Ele oferece de melhor. E para que possamos, nesta oportunidade, renovar o nosso espírito. Vibramos também para que os recipientes com água sejam neste momento fluidificados, para que os bons espíritos aqui presentes possam iluminar esta água, fluidificando, reenergizando, fortalecendo, para que ao ingerir possamos também nos sentir renovados. E desta forma, nós agradecemos a espiritualidade amiga, agradecemos a Jesus, a Deus, onde juntos rogamos, graças a Deus. Muito obrigado pela sua participação, pela sua audiência. Convido a todos a também curtirem este vídeo, a darem o seu like, a darem a sua curtida, para que nós possamos crescer cada vez mais com este trabalho em meio da seara espírita. Eu confio fortemente que nos veremos no próximo vídeo, na próxima semana. E você? Um grande abraço. Até a próxima. Tchau!